Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre extinção de zonas eleitorais. O que pode ser feito no curto prazo para frear o que já aconteceu? A mobilização das entidades e a mobilização do poder público e do poder político, e aí entra o papel fundamental da Assembleia, deputada Ana Bassi, eu acho que é o que pode fazer com que alguma coisa seja repensada pelo ministro Gilmar Mendes. Nós temos uma preocupação de que esse processo está sendo conduzido, primeiro, de afogadilho, isso é óbvio. Segundo, por alguém que está no estertor da sua gestão. No estertor, o que eu quero dizer com isso? Não vai fazer a eleição de 2018. Vai criar um desmonte da justiça eleitoral para que um outro ministro faça a eleição de 2018. E se não for barrado esse desmonte, não haverá tempo hábil para reconstruir essa casa. Tem a casa eleitoral, que hoje é uma casa da justiça eleitoral sólida, com capilaridade, com respeitabilidade, com funcionários em cartórios absolutamente enxutos. A média no interior do estado é que os cartórios não passem de 2, 3 funcionários. Do próprio quadro do TRE, em regra, a desembargadora Elaine vai poder me corrigir, mas em regra 2, no máximo 3, e 1 ou 2 cedidos pela prefeitura. Então, hoje para nós é fundamental, não só que o ministro Gilmar Mendes conceda mais prazo, como parece ser a disponibilidade dele, mas que efetivamente essa portaria seja revogada. Nós entendemos que há uma estrutura de justiça eleitoral em funcionamento, que funciona a contento, que atende à necessidade da população, que resguarda a democracia e que não é o momento de isso ser mexido. O deputado Enio Bassi traz com muita propriedade. A eleição de 2018 vai ser uma baliza para esse país, Batista. Nós vamos decidir ali que país nós vamos querer. Se é um país passado a limpo ou se é um país igual ao que nós temos até aqui. E para isso, nós não podemos mudar regras desse jogo enquanto ele está sendo jogado. A regra desse jogo é ter o juiz presencial, ter o juiz que conhece as pessoas, ter o juiz que está com a sua porta aberta, e não um juiz que está a 200 quilômetros de distância. Isso para nós é muito preocupante. E também, acho que é importante a gente dizer, essa portaria vem expedida por um ministro que sequer jamais foi juiz, a não ser ministro. Que é um juiz, mas é um juiz por outra porta de entrada. A porta de entrada da carreira, que é a porta de entrada que a Elaine teve, que eu tive, que é a porta de começar a vida na pequena comarca, que é conhecer o caboclo da aldeia, que é conhecer os hábitos da cidade, essa experiência o ministro nunca viveu. Ele pode, com certeza, ele tem a capacidade de dimensionar. Se para nós no Rio Grande do Sul isso é um grande impacto, o que ele está determinando, vamos levar isso para a Amazônia, aonde nós temos colegas que chegam nas suas comarcas a 3, 4, 5 dias de barco, ou que só se chega de avião. E aí nós vamos extinguir a zona eleitoral daquela comarca, dizendo que o juiz mais próximo vai estar a 5 dias de barco. E afastar aquele eleitor da urna. Vai tirar o eleitor da urna. E vai abrir um espaço para que aquilo que é próprio do embate político, que esse espaço acabe sendo, não sei se contaminado é a melhor palavra, mas ele pode trazer o desequilíbrio das forças locais. E nós sabemos que isso existe. Eu, inclusive, tenho dito que um dos grandes problemas da eleição do ano que vem vai ser evitar a abstenção, o voto nulo, evitar que haja uma repetição do que tem ocorrido nas últimas eleições. Se não me engano, não tenho esse número exato, foram mais de 30 milhões de votos brancos e nulos nas últimas eleições, que poderiam, certamente, consolidar a vitória de uma candidata como a Dilma ou até inverter o resultado. Pela importância das eleições do ano que vem, o primeiro objetivo é de que o cidadão vote, tente escolher o melhor, pensando no seu filho, no seu neto, no futuro desse país. Pelo que foi colocado pela doutora, pelo balizamento que essa eleição terá em relação ao Brasil que nós queremos. Porque nunca na história desse país ocorreu o que está ocorrendo agora. Numa tacada só, em questão de mais de um mês, 2,
se vem à tona o envolvimento criminoso dos 5 principais líderes políticos desse país. Dilma, Lula, Aécio, Michel Temer, Paulo Maluf. Quem diria que isso poderia acontecer um dia com essa grandiosidade? Pouco espaço de tempo, explodir tudo isso, né? Então, essa decisão do ministro do TSE, Gilmar Mendes, é uma decisão que vai favorecer a abstenção, o voto nulo, o voto branco, o distanciamento, como disse o Batista, do eleitor. Então, isso atende a que tipo de interesses? Esse distanciamento que vai se acentuar em razão da extinção das zonas, com certeza vai se refletir diretamente no número de votos brancos, nulos ou abstenção, né? Não tem como impedir que isso aconteça, né? Eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção por um aspecto. Qual a fundamentação da portaria? Primeiro aspecto, maior eficiência. Bom, aí me perdoem a minha ignorância. Eu não consigo entender como é que uma concentração de zonas, né, em cidades maiores vai representar uma maior eficiência do serviço a ser prestado pela Justiça Eleitoral. E que serviço é este? Esse serviço é, primeiro, a organização e a manutenção do banco de dados de eleitores, que vai, agora, nos próximos passos, aumentar em razão da lei da identidade única, né? Porque vai corresponder exatamente a essas zonas eleitorais extintas o trabalho de identificar toda a população local. Até agora, a identificação como eleitor. Vai haver um acréscimo. É um novo recenseamento. É um novo, sim, e vai aumentar o trabalho. E aí você diminui as zonas eleitorais. Então, eu não consigo, o argumento da eficiência, eu não consigo ver. Desculpa te interromper, Elaine. E isso, para mim, é um dado que a gente precisa repisar muito. A portaria vem tão na contramão da história que acabou de ser aprovada pelo governo Temer e depois de uma longa discussão no Congresso Nacional, a lei que determina o cadastro único, o documento único, que vem sendo discutido há muito tempo. E entrega a tarefa de realização desse documento para as zonas eleitorais, para os cartórios eleitorais. Zonas eleitorais. É um contrassenso. Ou seja, é para não fazer? É mais uma lei para fazer de conta que nós queremos ter um cadastro único no país? Ou a lei é de verdade? E aí deveria ter sido imediatamente encampada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo, ok, vamos aumentar os locais para poder receber a população brasileira, porque a população brasileira vai ter que se deslocar o mínimo possível para fazer o seu recadastramento. E aí a portaria vem na contramão da história dizendo, vamos fazer o documento único, mas a 200 quilômetros de distância. O segundo argumento utilizado como justificativa, né, seria maior fiscalização. Continuo sem entender. Quem são os fiscais naturais? Tudo bem, como o deputado disse, principalmente nas eleições municipais, um partido fiscaliza o outro. Fiscaliza, mas ele precisa do juiz eleitoral, ele precisa do cartório eleitoral para fazer... Aí né? a figura do mediador. Aí a figura do mediador. E nas eleições gerais, né, essa fiscalização ela é muito mais do próprio poder público, ou seja, do juiz eleitoral, do cartório eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Então, você reduzindo isto, você concentrando isto em zonas que vão englobar as zonas hoje existentes, onde é que eu vou ter maior fiscalização? Eu só posso ter menor fiscalização. E por derradeiro, economia. Hoje se vende muito fácil, né? Se você bota lá, não, o Estado vai ter a economia nos seus gastos com tal medida. Já começa todo mundo a aplaudir, porque todo mundo sabe que realmente há toda uma questão atrás dos gastos públicos. Pois bem, mas que economia é essa? Em primeiro lugar, quais são as principais despesas que a Justiça Eleitoral tem? Ela tem com os seus serviços, que são prestados por seres humanos, por funcionários, por servidores, e as urnas. Vamos diminuir as urnas? Claro que não, porque as sessões eleitorais vão continuar acontecendo. Então não teremos redução de urnas. Vamos reduzir os funcionários? Óbvio que não. Esses funcionários que estão lá lotados nessas zonas eleitorais menores, 2, no máximo 3
em zonas pequenas, é 2 mesmo, eles serão reaproveitados naquelas zonas que concentrarão o maior número de eleitores e o maior número de municípios. Então, nós não teremos diminuição de salários. Vamos diminuir os juízes eleitorais? Bem, o juiz eleitoral não ganha salário. Ganha uma gratificação, sim, é verdade, ganha uma gratificação. Mas, inclusive, a portaria permite que, no período eleitoral, o juiz eleitoral, que seria aquele juiz de toda aquela macrozona eleitoral, possa se auxiliar de juízes eleitorais auxiliares. Meses de setembro e outubro. Então, se nós somarmos tudo, qual é efetivamente a dita economia? Pífia, quase nula. Em nome de uma grande perda de cidadania, de direitos políticos fundamentais e de democracia. Se me permite, Elaine, a portaria fala em redução, em economia, mas não fala em redução de orçamento. Ou seja, vai reduzir despesa para atender a população, mas não fala em reduzir o orçamento da Justiça Eleitoral como um todo. Só altera a destinação. Só altera a destinação. Muda o lugar que vai receber. Não vai haver. O que para nós é muito preocupante. Caso que não combinaram com os russos. Não Conversaram, não dialogaram com quem? Com o eleitor que faz a democracia. Eu lembro, quando eu participava do movimento estudantil, haviam alguns líderes estudantis que, para ganhar a disputa, eles colocavam uma urna só na cidade. Ao invés de ter uma urna em cada escola, para todo estudante votar, tinha uma urna só em determinada escola. Ou seja, votavam os eleitores daquela escola maciçamente e os que tinham que vir de longe, poucos vinham. Então sempre foi estratégia. A questão e os que eram conduzidos pelos candidatos. A mesma coisa é a questão sindical. Quando a urna é fixa na sede do sindicato, é mais difícil, mas democraticamente ela pode ser conduzida para pontos distintos de votação. Então, quanto mais próxima a justiça eleitoral tiver do eleitor, mais segurança o próprio eleitor vai ter para votar, para expressar a sua vontade. Porque há municípios do nosso interior onde se derrubam até árvores para interromper estradas do interior para que o eleitor não chegue lá para votar na sua urna, onde há ameaças, você não saia de casa senão vai ter retaliação. E esse eleitor se sente inseguro, com medo. E quando o juiz eleitoral ou a justiça eleitoral está mais distante, mais inseguro, mais eleitores vão deixar de votar e a democracia vai perder com isso. Dentro dessa linha da preocupação, né, nós temos tido no Brasil, e a desembargadora Elaine, por certo, tem mais propriedade de dizer isso, nós temos tido uma dificuldade de atrair o eleitor a se cadastrar. Quer dizer, eu sou uma velha juíza de infância e juventude e dentro das grandes lutas sempre foi motivar o adolescente, o jovem, que tem a possibilidade de poder votar a partir dos 16 anos. A cada ano esse número diminui. O voto facultativo, que é do jovem, de 16 a 18 anos, cada ano isso diminui. Coloca como um componente o desencanto dos pais, a não abordagem da política. A política ela tem sido demonizada, né, deputado? Hoje ela está judicializada e ela está demonizada pela mídia. Os jovens, obviamente, estão acompanhando isso. E se dentro desse contexto todo nós ainda colocarmos mais um elemento complicador da participação, que é dizer para esse adolescente, olha, então agora tu tens que viajar 100 quilômetros de estrada de chão ou 200 de asfalto para ir fazer o teu título, ele não vai. Ele não vai. Mas não vai mesmo. E inclusive aquele que tem como obrigação de fazer o seu título, aquele que fecha seus 18 anos, mas que por questões econômicas e outras não vai se deslocar para fazer esse título. E essa é uma forma de também se aprender a fazer democracia. Claro. Você trazer o jovem para votar, esse voto facultativo, que é dos 16 até completar 18 anos, você está treinando, né, o cidadão a exercer os seus direitos políticos. É preciso que surja alguém, e precisa ser gênio para provocar o convencimento, causar o convencimento, que cria alguma coisa mais ou menos assim. Esqueça alguns políticos, mas não deixe a política. Perfeito, exatamente. Não vamos. A instituição extremamente nobre e necessária para o exercício da democracia.
Não se faz democracia sem política. Eu acho que é um processo histórico, ou seja, o desgaste político, claro que é muito maior agora, mas historicamente, meu avô me dizia que na época do Getúlio também havia uma desilusão, um desânimo com a política, mas em proporções menores. Agora, é justo, é razoável que um país que é conhecido hoje no mundo como o país da corrupção, que teve lá mensalão, tem lava-jato, tem o sanguessuga desviando dinheiro do Ministério da Saúde, enfim, toda semana surgem ações novas da Lava Jato direcionando e apontando desvios, o nosso BNDES cedendo dinheiro público para grandes empreiteiras fazerem obras no exterior, enfim, todo esse processo cria uma desilusão ainda maior, mas só a quantidade de eleições vai aperfeiçoando a democracia e vai dando ao eleitor a convicção de que está muito ruim, mas para resolver ou melhorar só pelo voto. Por isso que eu sou um adepto, eu sou um fã do voto facultativo. Eu defendo o voto facultativo como o melhor instrumento para conscientização e cidadania da população, mas é claro, a médio e longo prazo. Numa primeira eleição, certamente mais de 50% dos eleitores não votariam. Mas aí, depois das eleições, em função daqueles que se elegem, de um prefeito que se elegeu, ele vai chegar à conclusão, mas esse prefeito está aí, não está fazendo um bom trabalho, vamos mudar. Eu, na próxima eleição, vou participar para poder mudar. Hoje o eleitor sente que ele participa e nada muda. Ele precisa perceber que o seu voto é capaz de mudar. Mais do que eleger, é capaz de não eleger. O problema é esse, o eleitor vota no seu candidato e tenta escolher bem, mas aí quando ele olha a apuração, ele vê alguns nomes se elegendo e esses nomes acabam decepcionando a própria participação democrática e gerando ainda mais esse desinteresse pela política. Ou seja, Tiririca sempre tem o seu mandato. E aqui não é uma crítica a ele, até parece que ele é um deputado, né? Razoável, né? E não é novo, porque o Cacareco era o Tiririca, e não falava. Aí era diferente. E o que se sabe hoje é que esse tipo de político sempre vai se eleger. Aquele político que faz em cima da polêmica, faz em cima até mesmo da graça, criticando a política, mas não de forma inteligente, mas de forma agressiva, como o Tiririca dizia. Votem em Tiririca, o que faz um deputado federal eu não sei dizer. Me elejam que eu descubro e conto para vocês. Votem em Tiririca, pior do que está não fica. Então, esse tipo de políticos aliados aos corruptos geram no eleitor uma vontade de simplesmente rasgar o título. Mas é um processo que nós, a sociedade, a imprensa vai ter que construir, de conscientizar que a participação é essencial. E aí vem na contramão essa questão aí de reduzir zonas eleitorais. Dentro disso que o senhor traz, deputado, uma justiça eleitoral sólida, ela ajuda, inclusive, na compreensão do processo político. Sim. Ela é educativa. Exato. Na medida em que os juízes eleitorais estão próximos da população, e trago como um exemplo, eu trabalhei no plebiscito que foi feito do parlamentarismo e do presidencialismo. O Brasil não sabia o que era isso. Vamos ser verdadeiros, né? Os juízes eleitorais foram de escola em escola. Nós reunimos nas câmaras de vereadores, nós fizemos debates nos rádios, nós informamos a população o que era o parlamentarismo, o que é o presidencialismo. Tentamos trazer o máximo de informação possível, porque faz parte da tarefa do juiz eleitoral contribuir para que o processo político seja liso, correto e que a população possa ser informada. Agora, se nós vamos diminuir essa figura, dizendo que ele vai ficar a uma distância de 200 quilômetros, super concentrado com 10, 15 municípios na sua volta, algumas zonas no desenho que está sendo projetado, vão passar a cuidar de 50 municípios. Para muitos eleitores, uma figura imaginária. Um ser de outro planeta, quase. Distante, muito incompreensível. E quando a gente precisa fazer no país toda essa discussão que o senhor traz, deputado, do voto direto, do voto indireto, dos votos distritais, é um amadurecimento que a democracia precisa passar, com certeza. Mas só que para isso tem que haver um longo debate. E para isso nós vamos precisar da baliza do moderador, que vai poder trazer essa discussão sem que a posição A ou a posição B
possa se sobrepor frente à população. E para isso é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral é esse lugar. É o lugar da moderação. Porque ela é exatamente equidistante dos interesses partidários. Né? E isso é fundamental. É um instrumento maior que pode realmente contribuir para esse amadurecimento da democracia, com todo esse trabalho que a doutora Vera está falando, e que acontece, se a gente observar bem, as últimas eleições, nos últimos anos, cada vez é menos conturbado o dia da eleição. Uhum. Os famosos santinhos, soltados por tudo que é lugar, estão diminuindo sensivelmente. As pessoas estão ficando conscientes de que isso não é assim tão relevante, tão importante. A boca de urna. Sim. A boca de urna acontece ainda em um e outro lugar. Mas se nós analisarmos as eleições de 20 anos atrás, a boca de urna acontecia praticamente em todas as sessões eleitorais. Sujar né? a cidade tira voto. Por isso os santinhos também não estão mais... Isso é amadurecimento. Deputado, nós estamos chegando ao final do programa, temos 2 minutos para cada um dos convidados. O senhor tem a prioridade, queria falar agora. Olha, outra questão que eu acho fundamental também é a questão dos crimes eleitorais, abuso do poder econômico e tudo mais. Nós sabemos que aqueles prefeitos eleitos em cima do dinheiro, eles acabam gerando uma sensação de injustiça entre a população que percebe aquilo, entre o candidato que perdeu a eleição. E muitas vezes esses prefeitos, eu estou citando o prefeito como exemplo, mas qualquer outro cargo público, são cassados posteriormente. Por quê? Porque a justiça eleitoral estava próxima e agiu imediatamente de forma eficaz para instaurar uma investigação que apurou e chegou a resultados concretos. Como a justiça a 200 quilômetros de distância, vai chegar no dia seguinte a uma denúncia, já não vai encontrar mais cestas básicas sendo distribuídas e outros instrumentos que se usam nesse momento. Então, é uma decisão inadequada do Gilmar Mendes, esperamos que ela seja reavaliada, refeita, modificada. Já temos informações que algumas ações judiciais serão impetradas para que se evite que essa ação tenha resultados imediatos, porque lá em fevereiro o Gilmar Mendes deixa de ser presidente do TSE e entra o ministro Fux. Não esquecendo que temos aí dezembro e janeiro, provavelmente um período em que as coisas não acontecem no Tribunal Superior Eleitoral, então teríamos que conseguir levar a efetivação desta portaria para o final do ano, e aí com grandes chances do novo presidente do TSE rever e reformular essa decisão. Muito obrigado. Deputado Enio Bassi, do PDT, importante a sua participação para esse contato com o telespectador, não apenas com o seu eleitor, mas principalmente trazendo o seu conhecimento e a contribuição a esta análise que aqui é feita. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Enio. Doutora Elaine Macedo. A Justiça Eleitoral é, como instituição do Estado, uma das instituições mais enxuta, mais econômica, mais eficiente que existe no país. Teve início em 1932, portanto tem uma longa história, ao longo de diversas fases da nossa democracia. Tem um traço marcante gaúcho, temos aqui que fazer a lembrança também de Assis Brasil. E tem, portanto, evoluído também em relação às novas necessidades, a urna eletrônica, o sistema eletrônico no processo eletrônico da justiça eleitoral, são exemplos disso. Querer mexer naquilo que está jogando bem, em time que está jogando bem, nunca deu certo. E não me parece que desta vez mexer na justiça eleitoral do jeito que a portaria firmada por Gilmar Mendes pretende é um verdadeiro suicídio da justiça eleitoral. Digo suicídio porque Gilmar Mendes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, cujo mandato encerra-se em fevereiro do ano que vem e, portanto, não fará as próximas eleições. Espero que realmente as providências, seja no âmbito político, e aí penso sim que todos os poderes devem se fazer ouvir, o judiciário, o legislativo, o executivo, nesse processo, né, para dar os seus pontos de vista, né, e como advogada eleitoralista, portanto, sem representar aqui a instituição nenhuma, eu quero dizer que estou muito preocupada com o desenrolar desse processo. Muito obrigado, desembargadora Elaine Macedo, advogada nas áreas civil e eleitoral, pela participação no Democracia
pela TV Assembleia e tenho certeza que todos estão lembrados da sua passagem, a sua gestão na presidência do tribunal, sendo a primeira mulher a ocupar este cargo tão honroso. Obrigada. E tão responsável. Doutora Vera Deboni. Bem, Batista, a minha palavra de encerramento é uma lembrança, né? Quando nós fizemos a opção na Constituição de 88 de que a democracia brasileira é uma democracia que eu costumo definir como uma borboleta. Ela tem uma asa, que é a asa da participação representativa, que é cuidada pela Justiça Eleitoral. E a outra que é a da participação direta, que é onde nós temos a sociedade civil representada a partir dos conselhos, das várias esferas que contribuem para que essa borboleta possa voar. Se essa borboleta da representação ela não estiver devidamente balizada por uma das colunas que sustenta a democracia, que é uma justiça que cuide para que essa representação não seja contaminada pelo ilícito e que ela tenha definitivamente a proximidade com a população, a nossa borboleta vai ficar capenga e ela não vai voar. O que eu estou tentando dizer com isso? A justiça eleitoral ajuda a democracia a ter um voo tranquilo. E não é momento, num país que está vivendo por toda a turbulência que nós estamos passando, de dizer que nós vamos emperrar a asa de uma das asas dessa borboleta. O meu sonho é que essa borboleta voe, cresça e que as futuras gerações possam dizer que as nossas gerações cuidaram bem disso. E lamento que o ministro Gilmar Mendes talvez não conheça a figura da borboleta. Muito obrigado. Doutora Vera Deboni, vice-presidente da Júris, pela participação no Democracia, que traz esta bela e elucidativa imagem da borboleta. Precisamos pensar sempre no que é consistente, mas não abandonar o belo. Falamos hoje sobre o que é fundamental neste momento. A medida 372 enfraquece a justiça eleitoral, inibe o eleitor.